Olá, vamos conversar sobre um conceito que parece antigo, mas que talvez seja uma das ferramentas mais poderosas para a nossa vida hoje, a ascese. A ideia aqui é entender o que é esse treinamento espiritual e como ele nos ajuda a viver de uma forma, digamos, mais plena. Sabe aquela sensação de saber o que é certo, querer fazer o certo, mas na hora H outra coisa fala mais alto? Pois é, o apóstolo Paulo descreveu isso perfeitamente. E essa luta interna, que todo mundo conhece bem, é o ponto de partida para uma jornada espiritual muito profunda. E o caminho para a gente começar a se entender de verdade não começa olhando para fora, para os outros, para as circunstâncias. Não. Começa com a coragem de olhar para dentro, de encarar o nosso próprio deserto interior. E entrar nesse deserto não é se isolar do mundo fisicamente. É sobre ter um compromisso de ficar em silêncio e escutar a si mesmo. É ter a coragem de permanecer ali, presente, mesmo quando o que a gente encontra não é bonito. É ali que a gente começa a ver quem realmente somos, sem máscaras. Tem uma oração antiga a Maria que diz algo genial sobre isso. A força dela, a capacidade de se doar, veio primeiro de um domínio interior. Ou seja, a verdadeira força para amar os outros começa quando a gente se torna mestre do nosso próprio mundo interno. Ok. Uma vez dentro desse deserto, a gente dá de cara com o principal obstáculo para o nosso crescimento. E esse obstáculo é uma mentira. Uma mentira fundamental que a gente conta para si mesmo o tempo todo. E que mentira é essa? É a mentira do ego. Aquela voz que diz que o nosso jeito de ver o mundo é o único que importa. Que a nossa perspectiva é a verdade absoluta. É a sutil, e às vezes nem tão sutil, crença de que nós somos o centro do universo. Isso não é nada abstrato, né? A gente vê essa mentira em ação o tempo todo, na necessidade de ter opinião formada sobre absolutamente tudo, no impulso de julgar todo mundo, em querer um Deus que se encaixe nas nossas vontades, em acreditar que o nosso jeito de fazer as coisas é o único jeito certo. E aqui o contraste fica muito claro. A lógica do ego busca sucesso, poder, autopreservação. É uma lógica de vitória aparente. Já a lógica espiritual é o oposto. Ela encontra sentido no serviço, na entrega, no amor que se doa, na vitória que vem através do sacrifício. São dois caminhos completamente diferentes. Então, se o ego e a sua mentira são o problema, qual é a solução? Como a gente luta contra isso? A resposta está numa prática antiga chamada ascese. Mas calma, é importante a gente ressignificar essa palavra. Ascese não tem a ver com punição, com se odiar. Pensa no atleta. A ascese é exatamente isso, um treinamento. É o exercício disciplinado que um atleta espiritual faz para ficar mais forte, mais ágil e mais livre. E o objetivo desse treinamento todo não é se tornar uma pessoa reprimida e triste. Pelo contrário, o propósito é um só e é totalmente positivo. Enfraquecer o controle do ego para que a gente possa finalmente criar espaço para amar de verdade a Deus e aos outros. E para ficar ainda mais claro, é bom diferenciar a ascese de mortificação. Pensa assim, a ascese é o programa de treinamento completo da academia. Já a mortificação é um exercício específico, tipo o leg press que o personal te passa para fortalecer uma área. O jejum, por exemplo, é uma mortificação dentro de um plano maior de ascese. Tá, mas como isso funciona no dia a dia? Porque apesar do nome, a ascese é uma coisa super prática. Vamos ver então como esse treinamento da alma na vida real. O treino começa pelo básico, pelo fundamental da nossa natureza humana. Primeiro, treinar o apetite. Aprender a comer para viver e não viver para comer. Segundo, treinar a fala, controlar a língua para não cair na fofoca, na palavra dura. E terceiro, treinar a mente, escolher bem o que a gente consome com os olhos e com os pensamentos. E existe uma técnica mental que é muito poderosa. Funciona assim. Primeiro, a gente lembra de uma falha recente, um momento em que perdemos a paciência, por exemplo. Depois, visualiza essa cena de novo, mas sem se julgar. E então, o passo-chave. A gente recria a cena na imaginação, mas dessa vez agindo do jeito certo, com paciência, com bondade. E por fim, pede a força para que, da próxima vez, essa nova atitude seja real. É um verdadeiro ensaio mental. Certo. Mas depois de todo esse treinamento, todo esse esforço, onde a gente chega? Qual é o destino? É uma vida menor, mais limitada? Muito pelo contrário. O destino é uma vida radicalmente nova e muito mais cheia de sentido. Santos como Santa Teresinha sacaram uma coisa fundamental. Ela disse: "Quando esqueci de mim, fui feliz."
A felicidade de verdade não estava em satisfazer cada desejo do ego, mas em olhar para além dele. A jornada da ascese é, no fundo, essa transformação. É a passagem de um velho eu, que é egocêntrico, escravo dos impulsos, sempre insatisfeito, para um novo eu, que é livre, maduro, transformado pelo amor e que, por isso, finalmente encontra paz e alegria. E tudo isso nos deixa com uma provocação final para pensar. A gente vive numa cultura que grita, seja você mesmo, se encontre, mas e se a verdadeira felicidade, o caminho para o nosso eu mais autêntico, não for encontrado em focar tanto em si, mas justamente em aprender a se esquecer um pouco? Fica aí a reflexão.